pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também aos nossos colegas, amigos aí da Educação de Jovens e Adultos. Bem-vindos aqui à nossa aula de matemática com a professora Ana Lee. E antes da gente olhar para as nossas aprendizagens de hoje, a gente vai corrigir a tarefa. Vamos lá? Então, a tarefa é para vocês me dizerem o volume dessas 3 caixas, né? E, no caso ali, a professora disse que dá para fazer tanto pela contagem quanto, né, pela multiplicação pelas unidades, né? Multiplicando, né, as 3 dimensões. Então, ali, a primeira caixa, 27 centímetros cúbicos, né? 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. A segunda caixa, 18 centímetros cúbicos, porque 3 vezes 2 vezes 3 igual a 18. E a próxima caixa, 36 centímetros cúbicos, porque 4 vezes 3 vezes 3 igual a 36. Ok? Então, corrigida a nossa tarefa. E hoje nós vamos ver na nossa aula uma coisa assim que a gente usa bastante na nossa vida. E a gente vai aprender a olhar por diversos ângulos para essa nossa aprendizagem de hoje. Vamos ver o que é? Hoje nós vamos construir ou ampliar estratégias de cálculo para as adições. Isso mesmo, as adições. Porque a adição é a soma, né? Somar
né? Juntar quantidades, acrescentar quantidades. Então, quando a gente junta, acrescenta quantidades, a gente está fazendo uma adição. Só que às vezes a gente, né, faz assim, resolve problemas de adições e muitas vezes a gente fica assim com um certo medo, um certo receio, porque não sabe fazer aquela conta direito, não se apropriou ainda, né, dos procedimentos para fazer o cálculo, e aí vocês ficam assim, né, todos assim com uma sensação de que não sabe a matemática, que não gosta de matemática. Bem, a professora vai mostrar na aula de hoje que existem vários meios para fazer as operações de adição. Nós vamos ver, né, hoje na nossa aula algumas estratégias, algumas, não existem só essas, existem milhares de estratégias, mas hoje a gente vai ver algumas. E aí você vai olhar, nossa, essa aqui eu gostei, essa aqui eu já sei fazer, essa aqui eu aprendi, então você pode usar essa estratégia. Ah, eu gostei dessas outras duas, é muito fácil, consegui compreender, então você pode usar as outras duas também. Então, quando a professora mostrar para vocês as estratégias, significa que você pode escolher qualquer estratégia para resolver as adições dentro de situações problemas, né? Lembrando disso, porque a ideia de juntar e de acrescentar vem das situações problemas. Hoje nós não vamos enfatizar situações problemas. Hoje nós vamos olhar apenas para os cálculos, né? Olhar para as adições e particularmente hoje na aula de hoje. Beleza? Muito bem. E para isso, a professora vai começar trazendo uma reflexão dentro de uma situação. Vamos ver aí na telinha? Então aí está, né, a situação que a gente vai parar para pensar um pouquinho. Veja lá, Roberto coleciona figurinhas. Ele já tem 457 em sua coleção. No sábado, ele ganhou 22 figurinhas brilhantes do seu avô. E comprou outras 20 comuns, né, com o dinheiro que ele ganhou da avó. Hoje, a pergunta para nós é essa: quantas figurinhas ele tem agora? Bem, eu não vou resolver o problema com vocês. Eu quero que vocês observem e me digam assim, qual operação resolve? Eu tenho que fazer uma divisão, uma subtração, uma multiplicação ou uma adição? Isso, eu vou adicionar, porque se ele tinha uma certa quantidade na coleção, ganhou umas outras e comprou outras, quer dizer que aumentou. Então, eu vou ter que adicionar figurinhas na coleção dele. E para adicionar, e o nome já está dizendo, né? É a adição. Então, veja, essa situação que a professora trouxe para vocês aí da adição, é só para a gente lembrar a ideia, né? Que a ideia é juntar ou acrescentar quantidades, aí a gente está resolvendo as adições. Bem, mas para a gente resolver as adições e os problemas, a gente precisa de uma estratégia. O que significa a palavra estratégia? O que significa esse conceito de estratégia? Bem, a professora trouxe também escrito para vocês algumas ideias. Vamos ver? Então, a estratégia, né, é uma maneira eficaz para se chegar a um resultado. É um modelo matemático que nos permite resolver uma situação. Não existe estratégia ruim, existe sim erro estratégico, ou seja, a gente usou uma estratégia que não levou ao resultado esperado. E isso não significa que a estratégia é ruim, é apenas que ela não nos ajudou a resolver a situação. E na matemática, as estratégias surgem dos nossos pensamentos, das nossas ideias, que são retiradas daquilo que a gente já conhece. Então, aí está, né, uma parte escrita assim, do que significa estratégia. Então, quando a gente fala em estratégia, a gente vai falar assim, em pensamento. Eu vou pensar num jeito, numa maneira, né, num caminho para resolver aquela situação. E as estratégias, elas surgem daquilo que a gente já conhece. Então, se eu já conheço, por exemplo, o sistema de numeração decimal, eu posso usar o conhecimento lá das ordens, das decomposições, para me ajudar a fazer um cálculo? Posso. Eu uso desse conhecimento, elaboro uma estratégia para resolver. Ou se eu já tenho assim, uma ideia formada de que se eu, né, que a professora já trabalhou, inclusive aqui nas aulas com vocês, sobre a questão da igualdade, se eu tiro de um lugar, se eu tiro do outro lugar, eu mantenho a igualdade, se eu coloco num lugar, eu coloco no outro lugar, eu mantenho a igualdade, né? Ou a questão da diferença de um ponto para outro na reta,
Bem, todas essas ideias que a gente já vem aprendendo, já vem, né, usando aqui nas nossas aulas da matemática e até naquelas que a gente aprendeu lá na escola, quando a gente pega esse conhecimento que a gente tem e transforma num caminho para resolver a estratégia, ponto, a gente já conseguiu, né, aí elaborar uma estratégia. Agora, se ela é eficaz, a gente só vai ver se a gente conseguir lá no final a resposta, né? Bem, então hoje nós vamos ver isso. E para a gente fazer essa aula de hoje, a professora trouxe aqui uma brincadeira, né, que a gente já conhece, que é aquele quadro de localização, né, a malha quadriculada, onde tem números e letras, para a gente né, pegar um par ordenado aí, né, a gente pega um par ordenado e vai escolher um robozinho. Então essa atividade que a professora trouxe para vocês, ela se chama, né, os robôs da adição. Então aqui nós temos vários robozinhos localizados, né, numa certa posição aí na malha quadriculada. Esses robozinhos, atrás deles tem um número e a gente vai escolher alguns aqui agora para trabalhar com vocês essas ideias, né, as estratégias da adição. Então a gente vai começar escolhendo 2 robozinhos e a gente vai usar uma estratégia para resolver a adição dos 2 números que estão atrás desse robozinho, tá? Então vamos pegar ali primeiro o A1, né, que é o primeiro aqui, ó. Vamos pegar o A1. O A1, vamos ver qual é o número que apareceu aqui no robozinho A1. 842. Então esse é o nosso primeiro número, 842. Agora vamos escolher outro, vamos escolher o C2. C2. Opa, o C2. O C2 é o número 375. Então, nós temos aí 2 números, 842 e o 375. Agora, a gente vai fazer um cálculo com esses 2 números. E quando a gente for fazer esse cálculo, a professora vai mostrar para vocês assim, qual estratégia a gente vai usar. Bem, nós temos, por exemplo, lembra que a professora já falou para vocês que a gente tem que rabiscar, desenhar, colocar assim, muita cor no papel para ajudar a gente a entender os conceitos? Então, agora a professora vai usar aqui umas canetas coloridas que a professora trouxe para rabiscar aqui essas ideias que a gente vai usar agora, desenho, uma ilustração numérica, ilustração das ordens, né, da dezena, da centena, da milhar, né, todas as ordens que a gente conhece, se a gente for precisar de todas elas. Aqui no caso são centenas, né, a professora pegou 2 números que tem centenas. Então a gente vai usar 3 ordens. Eu vou usar, né, cores e desenhos para representar essas ordens e fazer a operação. Tá bom? Então, ó, a professora vai fazer e depois a professora mostra aí para vocês na telinha, tá bom? Então, a professora vai escrever aqui no papel. Deixa eu colocar aqui para cá esses. Então, vamos lá. Então, a primeira que a gente tem ali é o número 842. Então, 842 mais 375. Então, a professora colocou esse registro aqui, né? Então, vai ficar lá no nosso papel esse registro, ok? Então, agora a gente vai fazer aqui uns desenhos. As ordens, a gente não conhece o material dourado? Já viram, né? Vocês já devem ter visto o material dourado aqui nas nossas aulas, a professora já usou ele. Então, o material dourado representa a centena pela plaquinha, né? Então, a plaquinha é a centena. A barrinha é a dezena e o cubinho pequenininho é a unidade. Então, a gente vai fazer esse desenho para representar essas ordens. Eu tenho aqui 842, tenho 8 centenas. Então, eu vou fazer um quadradinho para representar a centena. Então, um quadradinho, então vão ser 8 quadradinhos. 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu desenhei aqui 8 quadrinhos para representar a centena, 8 centenas. 4 dezenas. Bem, a dezena eu vou fazer de vermelho. Vamos colocar assim, ó. Um risquinho para representar a dezena. Então, você precisa de 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. E a unidade eu vou fazer de azul. Vou fazer um pontinho para representar a unidade. Então, quantas unidades eu tenho ali? Eu tenho 2 unidades. Então, eu vou colocar 2 pontinhos para representar as unidades. Então, nossa representação do desenho, né, ficou assim.
Então, os 8 quadradinhos representando a centena, 4 risquinhos representando a dezena e 2 pinguinhos representando a unidade, ok? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o outro número, 375, na mesma situação. 3 centenas. 1, 2, 3. 7 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Agora eu vou agrupar, eu vou juntar. Eu vou juntar o quê, professora? Eu vou juntar aqui o que eu consigo juntar, né? Então, vejam lá. A centena eu vou juntar com a centena. Então, o 8 eu vou juntar com o 3. Por quê? Porque é a centena que eu vou juntar com centena. Sempre as unidades, as dezenas, as centenas vão ser agrupadas entre si, tá? Então, eu tenho 8. Para fechar 10, eu vou precisar de mais 2, né? Ó, 10 dezenas, 10 centenas. 10 centenas vão formar o quê? Uma milhar, né? Lembra que nós temos o cubo maior lá da milhar? Então, a professora vai desenhar aqui agora a milhar. Então, aqui está a representação na milhar, o cubo, tá? Que vai ser essas 10 centenas que a professora desenhou, tá? As 10 centenas vão representar aquela milhar lá. Então, eu agrupei todas elas. Agora, vamos agrupar as dezenas, as 4 dezenas com as 7 dezenas. Então, eu tenho aqui 2, 4, né? Aí eu vou juntar 10 também, porque quando a gente faz de 10, a gente agrupa por uma unidade maior, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, até aqui, eu junto as dezenas e formo a centena. Bem, lembra que sobrou uma centena aqui, que a professora não agrupou? Então, essa aqui eu vou repetir aqui embaixo. Vou repetir ela. E essa que eu agrupei as dezenas, que formou a centena. Então, a professora colocou aqui, ó, né, o agrupamento daquelas dezenas que a professora juntou. E, por último, agora eu vou juntar as unidades. 2 unidades com 5 unidades. Então, aqui, 2 e o 5. Eu vou deixar aberta porque ela não formou grupo, tá? Vou deixar assim abertinha só para a gente saber o que a professora colocou aqui. Ah, aqui sobrou a dezena, ó. Uma dezena que sobrou aqui sozinha. Então, eu vou deixar aqui o risquinho representando. E as unidades são 7, né? 5 com 2, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, que número que formou aqui? Ó, vamos ler com a professora, com todos os agrupamentos que eu fiz. Esse vale 1000. Então, 1000, esse vale 100 cada um. 100, 200. 1200, o 10 com 7, 17. 1217. Então, aqui eu vou representar agora 1217. Então, a minha conta, que eu fiz ali com os números da inicial, fechou aqui, ó. 1217. É o resultado dessa conta da professora. Então, essa estratégia que a professora usou é a estratégia que a gente chama de ilustração numérica. Então, a professora vai colocar aqui agora, só para vocês ficarem com o registro, tá bom? Bem, então agora a gente vai pegar mais 2 robozinhos para fazer mais uma estratégia. Vamos lá? Vamos pegar o B4, então B4 e o C1. B4 e C1. Opa, esqueci de mostrar para vocês. Então, o B4, 593. C1, 730. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer essa operação usando uma outra estratégia. A outra que a professora fez com vocês foi de desenho, né? Desenho numérico. Agora, a gente vai fazer uma outra estratégia, usar um outro tipo de recurso. Então, 593 mais 730, tá? Essa é a nossa operação. Agora, a gente vai usar a estratégia da decomposição.
O que é decomposição? Lembra lá que é estabelecer quanto vale cada número dentro da sua ordem? Então, a gente vai estabelecer agora o valor de todos os números na ordem que ele ocupa. E vai fazer a operação agora, tá? Então, nós vamos começar assim. Eu tenho aqui para o 5, vou fazer também colorido, tá? 500. Que a cor ajuda a gente a visualizar. Vou fazer com azul o valor do 9, que vale 90. Então, é mais 90. Então, mais 90. Aí o 3, a professora vai fazer de laranja para representar a unidade. Mais 3 unidades. E isso aqui formou o primeiro número ali, que é o 593. Então, a professora vai colocar entre parênteses para indicar que é o primeiro número que a gente formou. Vamos somar agora a soma do outro número, 730. Então, vamos usar a cor vermelha para a centena, 700. E vamos fazer mais. Esse mais aqui que a pessoa está usando não é o mais da conta, tá? É o mais da decomposição. São coisas diferentes. É esse aqui do meio, eu vou fazer até com mais forte aqui, que é a operação que a gente está fazendo. Aqui dentro é a decomposição, tá? E o 30, né? O 3 na dezena vale 30. Então, já pegamos o valor também da unidade, porque na unidade ele é 0, então a gente não vai precisar pôr mais 0. Porque lembra que o 0 não altera a nossa soma, então não precisa colocar ele. Então, eu fiz a decomposição dos dois números. Então, a professora vai girar para vocês darem uma olhadinha aí. Então, ficou assim. Decompus o 593 e o 730, dentro aqui dos parênteses. Agora, a gente vai juntar as centenas, as dezenas e as unidades. Como a gente vai fazer isso, professora? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o 500 e o 700. Lembra que a professora já ensinou para vocês contas assim que tem zeros? Ó, na soma, a gente pode somar, né, aqui os dois primeiros e depois soma os de trás, porque o zero não vai alterar nada, né? Então, eu vou somar primeiro os primeiros. 5 mais 7 dá quanto? 12. Então, vai ser 12. 0 mais 0 é 0 e o 0 mais 0 é 0 também. Deu 1.200, tá? Na soma das centenas. Agora, a gente vai somar as dezenas. 90 mais 30. Vamos somar os dois primeiros e depois somar o 0 atrás. 9 mais 3 dá quanto? De azul agora, né? 9 mais 3 dá 12, né? Ó, 9, 10, 11, 12. Então, dá 12 e mais 0, 0. Então, 12, 0 mais 0 é 0. Vai dar 120. Agora, a gente vai somar a unidade. Tem unidade aqui sozinha para juntar com esse 3? Não, né? Então, aqui eu vou somar só o 3. Muito bem. Agora, eu já tenho toda a soma da decomposição, ó. 1.200 mais 120 mais 3. Agora, a gente junta tudo isso aqui para ter a resposta dessa operação de cima. Vamos ver lá? 1.200 mais 100 dá 1.300. 1.320. 1.320 mais 3, 1.323. Essa é a resposta da nossa operação. 1.323. Ok? Muito bem. Então, veja, essa foi uma outra estratégia que a professora usou com vocês, tá? É a estratégia da decomposição. Então, a professora já vai colocar aqui também, marcadinha aqui na nossa lousa, essa outra estratégia que a gente fez. Muito bem. Agora a professora vai pegar outro papel aqui para a gente continuar fazendo mais uma operação. Agora a gente vai usar um outro recurso. Vamos escolher mais 2 robozinhos. Vamos ver? Vamos pegar o B3. O B3, 1.209. E vamos pegar o C3. Quanto que é o C3? 575. Então, nós temos o 1.209 e o 575 para a gente trabalhar agora. Vamos fazer a soma, então, desses números. 1.209 mais 575.
Agora, a professora vai vai usar o recurso da reta numérica, tá? A reta numérica para ajudar a gente a fazer essa operação. Então, eu vou fazer aqui uma linha que vai representar essa minha reta. Tá? Uma linha. Vou pôr um início e vou pôr um fim nessa minha linha, né? Bem nas pontinhas aqui para poder... A gente vai trabalhar com a ideia aqui do meio agora, tá? A gente vai partir do 1209 e vai acrescentar esse valor para ver onde que a gente chega, porque aqui no final é a nossa resposta. A nossa resposta vai estar aqui, ó, nessa localidade, nesse ponto, né? Localizado no final. A gente vai começar com o 1209. Então, a professora vai colocar aqui 1209, que é a representação aqui do primeiro número, tá? Agora, o que eu vou fazer, professora? Bem, a gente pode usar os recursos que a gente já conhece. O que a gente já conhece? A gente já sabe que é fácil somar números que têm dezenas inteiras, não é fácil? Por exemplo, eu vou somar 10 mais 10 mais 10, é facinho, né? A gente sabe que é 30. Agora, se eu for somar, por exemplo, 21 mais 9, que é 30 também, já fica mais complicado, a gente tem que pensar, às vezes a gente se perde nas ideias, então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar transformar esse 1209 numa dezena inteira. Qual que é a próxima dezena depois do 9? Né? Aqui, ó, na unidade. Se eu acrescentar mais um, vai ficar 10, não vai ficar? Vai ficar 1210. Se eu acrescentar mais um aqui. Então, é isso que a professora vai fazer. Então, eu vou jogar aqui, ó, um número 1, né, mais um, e vou transformar o 1209 em 1210. Então, olha o que a professora fez. Ok? Eu joguei mais um para transformar em 1210, porque eu queria deixar em dezena inteira, porque a dezena inteira é mais fácil da gente andar com ela. Agora, eu tenho que, já que eu somei 1, o que aconteceu aqui com esse 575? Eu já acrescentei 1, então vai ficar aqui 574. Eu tenho que jogar 574 para cá agora. Como que eu vou fazer? Eu posso ir direto para o 500, professora, juntar direto 500? Posso. Então, vamos juntar direto 500. 500 é bastante, então eu vou fazer um arco bem grandão. Então, mais 500, que é esse 5 que está ali, tá? Mais 500, o quê? 1210 mais 500. Então, eu vou somar o 5 do 500 com 2 aqui, porque é centena somando com centena. 5 mais 2 dá 7. Então, vai ficar 1710. Olha lá como é que a professora registrou. Tá? O 1210, eu acrescentei 500 a ele. Mas o que eu somo? 500 não é centena? Então, eu vou somar só a centena, ó, porque os outros são 0. E 0 aqui não vai alterar. Então, vai ficar 1710. Ok? Agora, a professora vai juntar o quanto falta. Falta o 74, porque eu já coloquei um aqui, ó. Aqui tem 75, mas eu já coloquei um aqui. Então, falta 74. Então, a professora vai pôr 70, ó, 70 aqui, ó. Somando 70 com o 10 agora, né? Porque eu vou somar 70 aqui com a dezena com a dezena. 7 dezenas mais uma dezena dá 8 dezenas, que dá 80. Muito bem, então agora a professora vai fazer 1780, porque eu somei 70. Vou pôr 70 ali, 80. Então, aqui, ó. Deixa a professora mostrar para vocês, tá? O 1110, eu acrescentei o 70 e virou 1780. Ok? Agora, a professora vai somar mais quanto? Quanto falta? Bem, eu já peguei 571. Faltam 4 para chegar no 75, então eu vou colocar mais 4. Então, aqui, mais 4. Chegando, somando 1780 mais 4, 1784. Então, olha o valor que achamos lá no final. 1784, somando os nossos pulos na reta, ok? Então, essa operação aqui, 1209 mais 575, dá 1784. Então, esse aqui é um outro recurso que a professora trouxe para vocês, para ficar aí, né, como ideia para fazer as operações que vocês precisam fazer de adição. Então, aqui a professora deixou aqui no nosso mural mais, né,
ilustrado para vocês, né, que vocês vão poder olhar daqui a pouquinho aí, as 3 estratégias que a gente usou para fazer as operações agora. A primeira estratégia, a segunda e a terceira estratégia, tá? Existem outras, professora? Existe. A professora vai pôr aqui rapidinho só para vocês verem, eu não vou fazer elas agora. Existe a tradicional, aquela que a gente usa, né, normalmente, aquela que a gente já conhece, que a gente já faz lá na escola, que a professora já ensinou, né? Aquela operação normal que a gente faz, é a mais econômica, né? O algoritmo mais usual, né? Tem essa também. E tem outras estratégias que a gente pode inventar. Também existe estratégia que a gente pode inventar. A professora não vai mostrar todas elas porque não vai dar tempo, tá bom? Bem, meus anjos, então vocês viram aqui quantas estratégias a gente usou para montar aqui essas operações, usando, claro, né, os nossos amiguinhos, assim, ó, nos ajudaram aqui os nossos robozinhos, escolhendo os números que eles nos trouxeram, né? E aí a gente montou algumas adições e usou algumas estratégias usando essas adições. Você gostou de alguma? Achou alguma mais familiar? Dê uma olhadinha de novo aqui nessas que a professora deixou para vocês aqui no painel, né? Vejam as 4 que estão aí. Essa aqui você já conhece, que é a mais usual. A professora trouxe mais 3 para vocês saberem, poderem utilizar também. Veja o que a professora fez aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, a professora usou alguns modelos matemáticos. Como assim, professora? O modelo, por exemplo, das ilustrações das dezenas e centenas de unidades. É um modelo matemático usar essa ilustração, né? É um modelo matemático também usar as decomposições, porque a decomposição faz parte, né? Na verdade, essa decomposição aqui seria a mesma coisa que a ilustração, só que a ilustração está em forma de desenho. Aqui está em forma de número, né? Que a gente vai fazendo as decomposições pelas somas. E aqui é o modelo matemático da reta numérica. Então, e aqui é o normal que a gente já usa. Nessas 3 novas estratégias, a professora fez com vocês assim uma ideia, né, de usar alguns modelos de matemática que a gente já conhece, como aqueles desenhos, a decomposição, a reta numérica. Então, essas são as dicas que a professora trouxe, né, das estratégias. Lembre que a professora já falou para vocês. As estratégias, elas são usadas, elas vêm na nossa cabeça pelo que a gente já conhece. Então, a gente já conhece o sistema de numeração, a gente pode usar os recursos do sistema de numeração, como a professora usou no desenho e na decomposição. A gente já conhece reta numérica, já conhece, né, os valores, os pontos na reta, então a gente pode pegar a reta numérica para poder fazer o cálculo, também pode. Tranquilo, não tem problema nenhum. A reta numérica nos ajuda a pensar também nessa ideia, né, das operações. Então, qual delas que você mais simpatizou, aquela que você mais gostou? Claro que a usual a professora não fez, porque a gente já tem mais familiaridade com a usual. Mas essas 3 estratégias novas, elas podem ser usadas também aí na nossa casa. E qual delas você mais gostou? A do desenho, da ilustração numérica? A da decomposição? A da reta numérica? Bem, qualquer uma delas que você se simpatizou ou que você entendeu melhor, pode usar, com certeza que ela vai te ajudar. E claro, a gente não pode deixar de usar o algoritmo usual também, porque ele é mais econômico. Olha quanta coisa a professora teve que fazer nas outras 3. Olha quantos desenhos eu fiz aqui, olha quantas, né, relações eu estabeleci aqui para calcular, né, por decomposição. Olha quanto tempo a gente fez aqui para descobrir, né, a quantidade aqui de pontos para a gente poder somar e chegar no final com o valor total. Então, o algoritmo usual, ele é mais econômico. 9 mais 9 é 18. Sobe 1 da dezena, porque 18 tem 1 na dezena e 8 na unidade. Então, a gente acrescentou 1 lá em cima na dezena. Aí a gente soma as dezenas, né? 9 mais 1 é 10. 10 mais 0 ainda é 10. O 0 do 10 das 10 dezenas fica aqui e 1 das 10 dezenas vira uma centena. Por isso que ele vai lá para cima. 2 mais 1 é 3. 3 mais 5 é 8. Então, aqui nas centenas eu tenho 8 centenas. E 1 mais nada é 1 da unidade de milhar. Então, esse 1.299 mais 509 dá 1.808.
Esse é o algoritmo tradicional que a gente já conhece, tá bom? Bem, meus anjos, então essas foram as nossas várias operações que a gente fez, né? E a professora já mostrou para vocês que a gente pode escolher qualquer uma delas. Mas uma coisa tem que ficar bem certa. Se você não gostou, não achou nenhuma interessante, não conseguiu, né, identificar, não conseguiu ainda assimilar as ideias dentro dessas 3 sugestões, eu convido você a trazer uma ideia sua, uma ideia diferente. Faz uma operação aí na sua casa, no papel, tira uma foto e coloca lá no Face, né? Publica lá no Face da Secretaria Municipal de Educação, publica também lá no Face da professora Anali, quem, né, consegue ter lá a professora no seu hall de amigos, também consegue postar na minha página, e a gente vai mostrar aí outras estratégias que você aí na sua casa está fazendo, e a gente vai multiplicando ideias. Vai que uma coisa que você pensou, outra pessoa nem imaginava que dava para fazer. Aí a gente vai se ajudando. Então fica aí uma dica para vocês, quem quiser fazer isso, e aí a gente vai conseguindo aí ter um campo, né, bem grande de estratégias para ajudar os nossos outros colegas, ok? Muito bem, nós estamos, né, chegando ao final da nossa aula. O que a gente tinha que fazer hoje mesmo? Vamos lembrar lá o nosso objetivo? Nós tínhamos que construir ou ampliar estratégias de cálculo para as adições. Então, foi isso que a gente fez. A gente construiu ou ampliou, né? Por que a professora falou construiu ou ampliar? Construir ou ampliar? Porque para uns é uma construção, é uma nova ideia. E para outros é apenas ampliar aquilo que ele já sabia. Então, por isso que a professora colocou esses 2 verbos, né? Construir ou ampliar as nossas estratégias para cálculos de adições, ok? E a nossa tarefa? O que a gente vai ter de tarefa? Aí a professora colocou 4 operações de adição para vocês. Eu quero que vocês efetuem essas 4 operações com diferentes estratégias. Você pode usar essas que a professora apresentou aqui na aula de hoje, ou, como eu falei, inventar uma estratégia diferente desde que ela seja coerente, desde que ela responda, né, ao final daquela situação. Não pode... Lembra que a pessoa falou que não existe estratégia ruim? Existe apenas erros estratégicos? Ou seja, se eu escolher uma estratégia que não me ajuda, ela não vai dar conta daquilo que eu preciso, né? Então é isso que a professora quer que você faça. Você vai calcular as 4 operações de diferentes maneiras, né? Você pode escolher ali para a primeira operação 2 maneiras diferentes, para a segunda, terceira e quarta outras 2 maneiras diferentes, e vai fazer aí no seu caderninho em casa, né? Tem que fazer no caderno, armar essa operação na folha e colocar embaixo as ideias das estratégias que você usou. Daí pode usar outra folha para pôr a outra operação e embaixo as estratégias que você utilizou. E existe, como eu falei para vocês, inúmeras estratégias. Você pode escolher uma, como essas que eu ensinei, ou inventar uma outra, desde que ela corresponda àquilo que você quer saber, tá bom? Ficou aí a ideia certinha da tarefa? Muito bem. Então, eu espero que vocês, né, se esforcem para fazer, porque a professora já falou para vocês que para aprender matemática, não adianta a gente copiar as coisas, porque copiando a gente não aprende. A gente tem que se esforçar, pensar, colocar as nossas ideias no papel. Aí, se tiver errado, não tem problema, porque errar faz parte do nosso processo de aprendizagem. A gente erra hoje, a gente acerta amanhã. Isso não vai ter problema. O que não dá é para deixar de fazer, para depois ficar só copiando. Isso não dá, tá bom? Senão a gente não aprende. Beleza? Combinado? Então vai lá, esforça, coloca a cabecinha para pensar, põe no papel e depois a gente volta para corrigir na próxima aula. Beleza? Então a gente fica por aqui, meus amores. Um beijo e até a próxima. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Evelyn e estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas. Convido vocês a treinarem a leitura junto comigo, fazendo a leitura do objetivo da nossa aula. Vamos lá? Objetivo da aula: identificar as transformações ocorridas
nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização. O tema da nossa aula de hoje será a chegada dos portugueses no Brasil, e eu sei que vocês já tiveram essa aula com a professora Andresa. Tem alguns conteúdos que são tão importantes que nós precisamos sempre estar revendo. E isso me deixou muito feliz, porque eu tenho certeza que vocês vão acertar todas as perguntas que eu vou fazer daqui a pouquinho. Convido vocês a observarem o que nós temos aqui. Um mapa. Este mapa será o cenário da história que irá acontecer hoje. Para essa história acontecer, nós vamos primeiro pontuar alguns lugares aqui no mapa. Já observaram que esse mapa é o mapa mundi, né? Mapa do nosso planeta. Na nossa história, irá aparecer o Oceano Atlântico, que fica nessa região, o Oceano Índico, que fica aqui. Também irão aparecer 3 continentes, Ásia, Europa e África. Por que somente esses 3 continentes? Porque eram esses os continentes conhecidos na época que nós iremos estudar, certo? Os outros continentes ainda nem se sabia da existência deles. Também irá fazer parte da nossa história 3 países. O primeiro país que nós vamos identificar aqui no mapa é a Espanha, que fica bem aqui. Vamos colocar aqui em cima da Espanha. Bem ao ladinho da Espanha, nós temos um pedacinho de terra aqui que é Portugal. Vamos marcar Portugal. E o outro país que irá aparecer na nossa história fica aqui na Ásia, que é a Índia. Muito bem, estamos com os personagens da nossa história posicionados. Agora já podemos começar. Essa história aconteceu há muito tempo, no século XIV, início do século XIV, para ser mais exata. Nessa época, Portugal e Espanha eram os países mais ricos do mundo até então conhecido. Lembrando que não eram conhecidos todos os países nessa época. Para demonstrar essas riquezas, esses países sempre procuravam por ouro e prata, que eram os metais mais preciosos da época. Eles também eram grandes potências de comércio, eles compravam e vendiam muitas coisas. Para isso, eles iam com suas embarcações. Temos aqui, olha só, as caravelas, né? Eles iam com suas embarcações em busca, né, desses metais preciosos e outras coisas que eles pudessem vender. Nessa época aqui, o país com que eles mais realizavam comércio era com a Índia, por isso que nós marcamos a Índia aqui. E também foi nessa época que se deu início às grandes navegações. As grandes navegações eram nada mais que a organização das embarcações cheias de tripulantes que iam até os outros países, outras terras, em busca de metais preciosos e outras coisas que pudessem ser comercializadas. O caminho que eles mais percorriam era aqui, pelo mar Mediterrâneo, para chegar até a Índia. Eles faziam parte aqui pelo mar e outra parte a pé. Porém, devido a alguns conflitos, esse caminho acabou sendo impossível para eles. E então, eles precisavam encontrar um outro caminho. Foi então que apareceu na nossa história Vasco da Gama. Vasco da Gama saiu daqui, da região da Espanha e Portugal, e foi em busca de um novo caminho para chegar até a Índia. Porém, acontecia uma coisa muito curiosa nessa época em relação ao mar. Eles tinham medo do mar. E eu vou mostrar para vocês do que eles tinham tanto medo. Vamos chegar aqui nessas imagens para observar. Vocês não imaginam do que eles tinham tanto medo. Olha só, monstros marinhos, acreditam nisso? Eles achavam que existia no mar monstros marinhos e que esses monstros poderiam destruir as embarcações deles e acabar com todos os tripulantes.
Porém, esses monstros marinhos eram frutos da onde será? O que será que esse balãozinho aqui indica pra gente? Era fruto da imaginação deles. É que nessa época, eles não conheciam o mar ainda. Eles não tinham GPS, eles não tinham os satélites. Então, eles acabavam tentando explicar de outras maneiras os fatos de alguns tripulantes corajosos viajarem pelo mar e não voltarem mais. Eles achavam que essas embarcações eram atacadas de alguma maneira. Porém, não era isso que acontecia. Realmente, eles saíam, se perdiam no mar, não conseguiam mais voltar. E daí foi se criando esse imaginário. Então, tudo fruto da imaginação naquela época. Vamos ver aqui, então, alguns monstros marinhos lá do imaginário do século XIV. Aqui vocês podem ver que tem alguns monstros bem estranhos. Aqui um peixe com cabeça de cachorro. Aqui observem que tem um navio sendo enrolado por uma serpente gigante, né? Outra embarcação que já está ali afundando. Também temos aqui a imagem de algumas lagostas, que a gente sabe que não é desse tamanho as lagostas, né? Em relação ao barco ali, dá para ver que é uma lagosta gigante e não é assim. Olha essa outra imagem. Essas imagens, elas aparecem assim meio tremidinhas, porque elas foram retiradas de mapas daquela época. Então, eles desenhavam o território que eles conheciam nos mapas e também já desenhavam os monstros marinhos para indicar que não podia se aventurar ao mar, porque senão podia dar de cara com um monstro desses. Olha aqui outra imagem, né, de um monstro ali com várias cabeças afundando ali a embarcação. Além dos monstros marinhos, tinha mais uma coisa que preocupava eles. Agora vocês vão lembrar aí de uma lenda do nosso folclore. As sereias. Eles achavam que existiam sereias no mar, que iriam oferecer ouro para encantar os tripulantes e iam fazer com que eles se afogassem, se jogassem ao mar e se afogassem. Outra coisa da imaginação deles. E também eles acreditavam que a Terra era num formato diferente do que a gente conhece hoje. Hoje nós sabemos que ela tem, né, o formato de uma esfera, mas nessa época aqui, olha só como eles achavam que a Terra era. Achavam que ela era quadrada. Se eles saíssem em alto mar, chegaria um ponto que a embarcação deles ia cair da terra. Aqui nessa imagem dá para ter uma ideia de como eles imaginavam. E olha o monstro marinho ali, né? Aqui também tem essa imagem de um navio, olha lá o que está acontecendo. Está caindo, porque na cabeça deles a terra era quadrada. Muito bem. Então agora que nós já sabemos o que amedrontava, né? Eles naquela época, vamos até posicionar aqui os monstros marinhos, por isso que eles não poderiam se aventurar em alto mar, eles tinham medo. E agora, como que eles iriam fazer para ir buscar lá nas Índias tudo aquilo que eles gostavam de comerciar? Por exemplo, especiarias como orégano, cravo, pimenta, também iam buscar seda, iam buscar porcelana. Tudo isso eles buscavam na Índia e traziam para comercializar na terra deles. Então, Vasco da Gama decidiu reunir lá as embarcações e ir contornando o continente africano, sem se distanciar muito aqui das terras da África, pois assim ele saberia que ele não estaria em alto mar e quem que não ia atacar ele? Os monstros marinhos. Então ele foi contornando aqui o continente africano, passa aqui pelo Cabo da Boa Esperança, que fica aqui no extremo sul da África, passa por aqui, continua navegando e quando ele menos espera, onde que ele chega? Na Índia, olha lá, chegou aqui na Índia. Então ele acaba descobrindo um novo caminho e agora eles conseguem manter essa relação de comércio com as Índias. Essa atitude fez com que outros navegantes se encorajassem de sair pelo mar. Agora irá aparecer um outro personagem da nossa história, que é Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo sai com uma expedição daqui da Espanha e segue reto para cá, também procurando um caminho para a Índia. Mas o que ele vai encontrar aqui? Ele encontra
a América. Então, no ano de 1492, ele encontra a América. Quando ele volta para dar a notícia do encontro da descoberta dele, Portugal fica sabendo e não quer ficar para trás. Então, o que acontece? Eles, mesmo antes de saber que tamanho tinha essa terra, como era essa terra, se tinha alguma coisa que interessasse, eles dividem essa terra. A Espanha dá um pedacinho dessa terra para Portugal. Então, acontece essa divisão. Olha lá, foi feita a divisão. Essa divisão ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas. Aconteceu mesmo antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil. Muito bem. Porém, os portugueses vão se organizar para assumir as terras novas somente 6 anos depois, porque o Tratado de Tordesilhas acontece em 1494. Somente 6 anos depois, em 1500, é que quem será que sai lá de Portugal? Lembram? Pedro Álvares Cabral organiza lá uma expedição e chega aqui, onde hoje é o estado da Bahia, para tomar posse das terras. Joia! Esta parte da história nós já concluímos. Os monstros marinhos nós sabemos que não existem, vou até tirar eles aqui do mapa, certo? E nós vamos agora para um jogo, uma enquete. Quero ver quem estava prestando atenção e vai acertar comigo as perguntas que eu trouxe aqui. Vamos começar então. Primeira pergunta. Além de imaginar que a Terra era quadrada, o que mais amedrontava os navegantes? Do que mais eles tinham medo, será? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês só a primeira letra. Opa, são 2 palavras. Quem aí lembrou? Monstros marinhos, era isso que amedrontava eles. Tinham muito medo dos monstros marinhos, das sereias e também acreditavam que a Terra era quadrada. Por isso as navegações deles eram tão limitadas nessa época. Também, né, gente, sem GPS, sem satélite, sem conhecer o mar, como eles iam se aventurar? Próxima pergunta. Além de seda e porcelana, o que os europeus buscavam nas Índias? Olha, agora eu tenho até uma curiosidade para comentar para vocês. Por que será Índias no plural, sendo que o nome do país é no singular Índia? É que é o seguinte, nesta época aqui não se referia somente ao país, eles se referiam a toda a região banhada pelo Oceano Índico, por isso eles chamavam no plural. Então, Índias está se referindo a uma região e não só ao país. Então, o que mais eles iam buscar além de seda e porcelana? O que será? Lembram lá? Orégano, cravo, pimenta. Chamamos de especiarias. Aposto que vocês acertaram. Próxima perguntinha. Por qual canal Vasco da Gama passou rumo às Índias? Então, Vasco da Gama, quando ele está seguindo lá pelo continente africano, ele passa por um canal lá no extremo sul da África. Lembram qual é? Vamos ver. Olha lá, é o Cabo da Boa Esperança. Lembraram? Fica lá no extremo sul da África. Outra pergunta. Em que ano Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil? Ai, gente, essa eu tenho certeza que vocês sabem, né? Já ouviram falar bastante dessa data. E é o ano de 1500. Isso aí. Outra pergunta. Qual o interesse dos portugueses nas novas terras? Pensem lá, o que será que representava a riqueza desses países na época? Vamos ver. O que será que eles procuravam? Ouro e o que mais? Prata, olha lá. Ouro e prata, era o interesse, o principal interesse deles. Por isso que eles vieram aqui para o Brasil, né? Era isso que eles estavam procurando. Próxima pergunta é: qual continente Vasco da Gama contornou, passou em volta, para chegar às Índias? Qual continente que era mesmo? Vamos ver?
Continente africano. Outra pergunta. Qual o nome do desbravador que chegou na América em 1492? Como que era o nome mesmo? Olha lá, quem era mesmo? Cristóvão Colombo. E por fim, mais uma pergunta. Qual o nome do documento que dividia as terras entre Portugal e Espanha? Lembram lá do nome do documento que a gente demarcou com uma linha ali no mapa? Lembrando que esse documento foi assinado lá mesmo antes deles se darem conta de como eram essas terras. Portugal não queria ficar para trás, né? Também queria ter parte nessas terras. Lembraram do nome do documento que começa lá com a letra T? Tratado de Tordesilhas. Muito bem. Concluímos então a primeira parte da nossa história, certo? Vamos dar continuidade então à segunda parte da nossa história. Agora os portugueses já chegaram aqui nas terras onde hoje é o Brasil e estão lá em busca de metais preciosos ou qualquer outra coisa que seja interessante para eles comercializarem. Mas em vez de ouro, prata, o que será que eles encontram quando eles chegam aqui? Encontraram um povo diferente que até então eles não conheciam, não sabiam da existência. Encontraram os indígenas. E nesta época aconteceu um choque cultural, né? Por quê? Porque os indígenas também não conheciam ninguém parecido com os portugueses. E imaginem vocês o que os indígenas sentiram ao verem aquelas caravelas imensas se aproximando. Sentiram medo? Talvez, mas um sentimento maior deles foi a curiosidade. Eles queriam saber do que se tratava, porque eles nunca tinham visto nada parecido. Quando os portugueses desembarcam nas terras onde hoje é o Brasil, eles são recebidos de maneira amigável, de maneira amistosa. Não aconteceu nenhum tipo de conflito nesse primeiro momento. Afinal, os indígenas queriam estabelecer comunicação, tentar descobrir o que era aquilo que estava acontecendo. Afinal, os portugueses chegaram e tinham a fisionomia totalmente diferente, com pele clara, olhos claros, roupas que para os indígenas eram bastante esquisitas, né, na época. E dessa maneira aconteceu assim esse choque de culturas, porque eram duas culturas muito diferentes, né? Os indígenas se alimentavam da natureza, viviam mais viviam por conta, né, da exploração da natureza de uma maneira mais singela, né, sem agredir. Também quase não usavam roupas, né, usavam coisas que eles mesmos produziam, muito artesanato, coisas manuais, tinham um tom de pele diferente, a organização deles era totalmente diferente. Além dos indígenas, os portugueses encontraram também uma madeira que foi muito explorada, né, uma árvore que foi muito explorada, que chegou a quase a extinção. E essa madeira, ela tinha uma tinta vermelha, lembram? Soltava uma tinta vermelha, usada justamente para fazer o tingimento de tecidos. Era o pau-brasil. Então, se iniciou a extração do pau-brasil e a busca, né, por pedras preciosas. Neste momento, os portugueses enxergam uma oportunidade nos indígenas. Eles acreditam assim que eles sejam uma mão de obra fácil, que eles possam trabalhar para eles, mas de uma maneira ali escravizada, né? Não vão trabalhar para receber um salário, vão ser escravizados, vão trabalhar à força para fazer a realização da exploração aqui das terras do Brasil, certo? Então, assim, essa chegada a primeiro momento foi amistosa, foi amigável, mas depois ela passa a ser cheia de conflitos. Para continuar com essa história, eu vou dar uma organizada rápida aqui na nossa bancada, certo? Porque vocês vão agora me ajudar a continuar essa história com um jogo de palavras cruzadas. Vocês gostam de palavras cruzadas? Então vamos lá. Vamos organizar aqui. O mapa da nossa história já fez sua parte, vamos colocar ele para o lado, né? Já localizamos aqui as regiões. As caravelas também já fizeram a parte delas e vamos aqui continuar a nossa história.
Olha lá. Então, observem que nós temos 6 palavras que irão aparecer aqui nessas palavras cruzadas para ajudar a gente a contar melhor essa história da chegada dos portugueses aqui. Em cada envelope desse, eu tenho uma palavra, mas eu não vou dar essa palavra fácil assim para vocês. Como eu falei, eu quero que vocês me ajudem. Então, eu vou ler uma pergunta e, em seguida, vocês irão me ajudar a desvendar que pergunta é essa, combinado? Então, vamos começar aqui pelo envelope 1. A palavra do envelope 1 irá ocupar esses espaços aqui. Então, a nossa palavra terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras, certo? Reação dos indígenas em seu primeiro contato com os portugueses. Qual será que foi essa reação? Será que foi de conflito? Vamos ver no primeiro contato, quando os portugueses desembarcaram aqui nas terras do Brasil. Então, olha lá as letras que nós temos para compor a palavra. Vamos ver. O que será que os indígenas sentiram ao ver aquele povo tão diferente desembarcando na terra que até então era somente deles? Olha lá, temos essas letras. Cudaderiosi. Nossa, que palavras será que eu posso formar com essas letras, hein? Cudaderiosi. Vamos tentar organizar aqui? Olha lá, já estou dando uma dica. Ficou fácil agora, né? Como que eu organizo o resto? Curiosidade, né? Então, o primeiro sentimento dos indígenas foi de curiosidade, certo? Queriam descobrir o que era aquele povo diferente chegando na terra deles. Vamos colocar então essas letras aqui para compor a nossa cruzadinha. Curiosidade. Imaginem, né? Eles nunca tinham visto embarcações tão grandes, nunca ninguém chegou pelo mar. Eles ficaram muito curiosos e espantados também, né, gente? Ótimo, agora vamos para a palavra número 2, que nós vamos posicionar aqui e terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Vamos lá. Como os indígenas trataram os portugueses no momento do encontro? Como será que foi essa recepção por parte dos indígenas, hein? Vamos ver as letras que nós temos aqui para descobrir. T-O-S-A-M-I-S de novo, O-S de novo. Olha, lá temos essas letras para compor a palavra. Que palavra será que a gente pode compor aqui para descrever como os indígenas trataram os portugueses quando chegaram aqui? Vamos começar então, vou ajudar vocês. Amistosos. Amistosos, uma palavra aí que vem de amizade, certo? Trataram eles como se fossem amigos. Né? Não imaginavam nada de ruim, que alguma coisa ruim poderia acontecer. Então, vamos posicionar a palavra amistosos. Amistosos aqui no número 2. Como é um jogo de palavras cruzadas, algumas palavras se encontram, né? Por isso o nome do jogo. Então, olha lá, aqui o O se encontrou com a palavra de curiosidade. Amistosos. Muito bem, já temos 2 palavras nas nossas palavras cruzadas. Agora vamos para a terceira. A terceira ficará posicionada aqui e terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. 10 letras e a 7ª letra será a letra A. Então, nós já temos uma dica aqui, certo? Vamos lá para a pergunta número 3.
Árvore avermelhada encontrada na nova terra. Essa está fácil, né, gente? Lembram que árvore que foi essa? A árvore que praticamente sumiu das nossas terras, né? Vamos ver. Esta palavra aqui é uma palavra composta. Olhem, ela tem o hífen aqui, o tracinho para separar. São duas palavras, portanto. E vamos descobrir qual que é? Olha lá, a dica que eu posso dar é que esta letra aqui já está certa. E nós lembramos que a sétima letra será um A. Vamos ver então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu sei que o 7 vem aqui. Olha, já está formando aqui uma palavra. Pau. E se eu trocar aqui? Brasil. Olha lá, essa árvore chamou muita atenção dos portugueses. Vamos então posicionando esta palavra aqui. Muito bem. Pau Brasil. O A vai repetir, né? Porque ele vai se encontrar com o A de amistosos. Joia. Temos a nossa terceira palavra. Agora, vamos para a quarta palavra, que será posicionada aqui. Terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Vamos lá, então. Perguntinha para a palavra número 4. Palavra que resume todas as diferenças entre os indígenas e os portugueses. Lembra que eu falei que quando os portugueses chegaram aqui foi um choque muito grande, né? Um choque do que será? O que será que era tão diferente entre um e entre o outro que eu posso resumir com uma palavra só? Vamos ver que letras nós temos aqui. Temos a letra T, U, C, U, L, R e o A. Olha lá o que palavra que eu posso formar para resumir a diferença entre os dois povos que se encontraram. Vamos começar aqui dando uma dica. Letra C, letra U e a letra L eu vou colocar aqui. Como que eu sei que a letra C é a primeira? Como que eu sei que a letra U é a segunda? Porque aqui, olhem só, as palavras estão se cruzando. Eu vou usar a letra U que compôs aqui curiosidade. Que palavra que eu formei? Cultura. Vamos então posicionar a palavra cultura aqui no número 4, porque é essa palavra que resume essa diferença enorme entre esses povos, né? Eram costumes diferentes, maneiras de se vestir diferentes, né? O jeito físico também era bem diferente um do outro. Então, essa cultura aconteceu assim, né? Um espanto entre essas duas culturas. Agora nós vamos para a palavra número 5, que terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E eu sei que a quinta letra será um I, né? Porque já está aqui o I de amistosos. Então, palavra número 5, a perguntinha é: raiz que os portugueses aprenderam a cultivar com os indígenas. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa raiz e aposto que vocês gostam, porque ela é muito saborosa. Dá para comer ela cozida, frita, é uma delícia. Não é só essa raiz que os portugueses aprenderam a cultivar com os indígenas, né? Eles também aprenderam a cultivar muitos outros grãos, aprenderam a como entrar pela mata, seguindo as técnicas dos indígenas, porque afinal eles conheciam muito bem, né, a natureza. Vamos descobrir então qual raiz será que é essa? Temos aqui a letra D, I, C, A, O, M, A e N. Vamos tentar descobrir? Tenho certeza que vocês já sabem que esta raiz é a mandioca. Vamos arrumar aqui. Mandioca. Olha lá, é uma das coisas, né, entre tantas coisas que os portugueses acabaram aprendendo com os indígenas.
Mandioca. Perfeito. Agora temos mais uma palavra, então, para finalizar essa história. A palavra número 6, que terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E a terceira letra eu sei que é a letra A. Então, vamos lá para a palavra número 6. Principal interesse dos portugueses pelos indígenas. Será que os portugueses estavam interessados na amizade dos indígenas? A gente sabe que não foi bem assim, né? Então, vamos descobrir qual que era o principal interesse. Olha lá. Tenho essas letras aqui. Bralhotá. Puxa vida, o que dá para formar com essas letras? Vamos puxar esse T para cá, tirar esse B do lado, tra, e agora, se eu colocar ba aqui, formei a palavra trabalho. Era isso que interessava os portugueses. Eles queriam que os indígenas trabalhassem para eles na exploração das terras, né? Procurando por riquezas ou pelo próprio pau-brasil, pela própria madeira do pau-brasil, que era o que interessava bastante eles nessa época. Muito bem. Então, partindo aqui desta ideia de trabalho dos indígenas, que nós sabemos que não aconteceu de uma maneira muito amistosa. Esse trabalho aconteceu de uma maneira forçada. Então, eu gostaria que vocês assistissem agora ao vídeo Chegada dos Portugueses, que vai mostrar para vocês terem uma ideia de como aconteceu esta relação entre os portugueses e os indígenas. Está bem? Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena, aqui sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou.
Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Como vocês puderam observar no vídeo, essa relação entre os portugueses e os indígenas, aconteceu de uma maneira cheia de conflitos. E isso acabou, inclusive, dizimando todos os povos indígenas que existiam aqui no Brasil, reduziu eles a uma proporção muito mínima em relação à enorme quantidade que já existiu aqui nessas terras. Porém, o vídeo trata de uma coisa interessante, uma coisa importante, que foi devido a esse encontro que nós formamos o país que nós temos hoje, que nós formamos a cultura brasileira que nós temos hoje. Então, tanto os portugueses quanto os indígenas tiveram o seu papel na formação do nosso país, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, agradeço a companhia até agora e nos vemos numa próxima aula. Vem aí, Educação Física. Olá, alunos, como vocês estão? Eu sou a professora Tatiane. Nós vamos começar hoje com mais uma aula de Educação Física e o nosso tema é dança. Então, para a gente começar essa aula, eu vou precisar da ajudinha dos professores. Então, aqui o professor Cláudio, a professora Marcela e o professor William. Então, voltando para a nossa aula, nós vamos ter a ajuda desse autor aqui, do Rudolf Laban. Foi ele que estruturou os elementos da dança para nós trabalharmos hoje. Então, na aula de dança, o que nós vamos trabalhar? Os elementos que formam a dança. Se nós imaginarmos lá o basquete, por exemplo, que é um esporte bem conhecido, tem alguns elementos característicos da modalidade, que é o passe, o arremesso. Então, na dança, nós também temos alguns elementos que são característicos da dança e que são de vários ritmos. Então, para nós trabalharmos a dança, nós precisamos compreender que a dança tem seus elementos estruturais, que são comuns em todas essas danças aqui que vocês podem observar na tela. Que tem o balé, o tango, as danças de rua, o frevo, a dança da fita. Então, esses elementos que nós vamos trabalhar hoje na aula de dança, eles são característicos de todas essas danças. Então, o primeiro elemento que nós vamos trabalhar hoje na aula se chama cinesfera. Ah, professora, mas o que é cinesfera? Eu nunca ouvi falar disso. É essa imagem aqui, que nós já vamos trabalhar com os professores. E o que essa imagem significa? Nós vamos imaginar que essa imagem, ela faz todo o movimento corporal aqui, Vocês podem ver que o pé dele chega aqui, a mão vai até lá em cima, então é onde vai o limite corporal. Então, nós precisamos saber disso. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com os professores e nós vamos demonstrar alguns movimentos da cinesfera. Então, eles vão fazer lá junto e vocês podem fazer em casa. O primeiro movimento que nós vamos fazer na cinesfera é lá na direita, nós vamos esticar lá em cima. Então, pega o bracinho direito lá e estende lá em cima até o máximo que você puder alcançar. Agora, a perna direita. Nós vamos esticar a perninha direita lá na frente. Isso. Depois, a perninha esquerda. Até o máximo que você conseguir. Esse é seu limite corporal. O braço esquerdo agora. Lá em cima. Agora lá na frente, vou esticar meu corpo lá na frente, lá embaixo. Isso. Agora eu vou estender o pé lá atrás, mostrando todo o limite do meu corpo lá na frente e atrás. Isso mesmo. Vocês podem observar que esse é o nosso limite corporal e é com esse limite corporal que nós vamos trabalhar os movimentos da dança. Então, para isso, o próximo elemento que nós vamos trabalhar são os fluxos. O que seriam os fluxos? Então, o primeiro fluxo que nós vamos falar
é o fluxo livre. Então, todo o movimento da dança, no fluxo livre, ele não tem um movimento pausado ou interrompido por algum som ou uma música ou determinado movimento. Então, no movimento livre, os professores vão dançar aqui agora. Então, é um movimento que eles podem fazer de qualquer jeito. Então, eles podem emendar um movimento com o outro, é livre, como o próprio fluxo já diz. Então, eles vão demonstrar aqui o movimento livre. Vocês podem observar que no movimento livre, eles fazem do jeito que eles querem fazer o movimento. Então, no próximo fluxo que nós vamos mostrar agora, é o fluxo conduzido ou que nós podemos observar lá no forró. Então, o professor Cláudio vai virar para a professora Marcela. Como a gente não pode ter contato, então nós não vamos poder dançar o forró como ele é exatamente. Então, o forró, ele é um ritmo conduzido. Então, existe uma marcação certinha lá para a gente fazer o forró. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso, agora ali no forró, por exemplo, a gente pode inserir um outro movimento, que é o próximo que a gente vai trabalhar depois, que é o giro. Então, ele vai ter movimentos e pode inserir no forró o giro ali, que depois a gente demonstra. Lá a professora vai fazer agora com o professor Cláudio. Isso. Sempre lembrando, para evitar o contato, nós estamos fazendo ali, mas imagine que os professores estão de mão dada. O próximo fluxo que nós vamos saber é um pouquinho mais difícil para os professores dançarem aqui na aula, então eu não vou obrigar eles a dançarem. Então, é o próximo, é o break. Então, o break, eu trouxe um vídeo para demonstrar para vocês. Ele é um fluxo interrompido, então existem várias cadências de movimento e ele vai exigir uma tensão muscular e força nesse fluxo. Então, o próximo fluxo é o vídeo que a gente vai demonstrar agora para vocês. Nós demonstramos nesse vídeo o fluxo interrompido através da dança de rua, que é o break. Agora nós vamos para outro elemento estrutural da dança, que é o giro. O giro, ele acontece em várias danças, então depende do estilo de dança para esse giro ser... Como no balé, existe uma característica do giro. No break, existe uma característica do giro. Então, os professores agora vão fazer alguns giros aqui para demonstrar para vocês. Então, o primeiro giro, eles vão girar na horizontal mesmo, gira no seu próprio eixo corporal. Então, nós possuímos um eixo. Então, nós vamos girar no nosso próprio eixo. Vamos lá, professores, de novo, demonstrando, fazendo favor. Isso. Eu posso girar saltando para frente. Eu posso girar saltando para trás. Então, vai dar criatividade e como vocês vão trabalhar esse elemento que é o giro. Agora, o nosso próximo elemento é o salto. O que os professores vão fazer? Então, eles precisam saltar ou para frente, para trás, podem saltar para o lado ou como eles quiserem. Então, agora nós vamos fazer os saltos lá. Então, o primeiro, salto para frente, salto para trás, salto para a lateral, para outra lateral, para cima, isso! Agora, o próximo elemento que nós vamos trabalhar é o espaço. Ah, mas professora, a gente já não está inserida no espaço? Como que a gente vai trabalhar o espaço nesse elemento da dança? Então, nesse elemento, nós vamos trabalhar da seguinte forma. No espaço, nós podemos trabalhar com 3 dimensões.
o baixo, o médio e o alto. Quando nós vamos falar no elemento da dança ao espaço e trabalhando o elemento no baixo, os movimentos acontecem próximos ao chão. Então, os professores vão fazer alguns movimentos próximos ao chão lá agora. Então, eles vão demonstrar os movimentos lá. No médio, eles vão ficar ao meio termo lá, um pouquinho com a perna flexionada. Então, eles vão ficar nesse nível aqui. E no alto, é quando acontece os saltos, eles vão poder fazer os movimentos lá no limite. Lembra da cinesfera? Então, vai até o limite corporal lá que eles conseguirem. Então, agora nós vamos trabalhar o elemento direção e deslocamento. Como eu já expliquei anteriormente, o deslocamento vocês vão tirar o corpo de um estado inicial e vão fazer com que ele se desloque para várias direções, que nós vamos trabalhar agora. Então, a primeira direção que os professores vão se deslocar é para frente. Então, eles vão se deslocar para frente. Vamos, professores? Aí, parou. Agora, nós vamos se deslocar para trás. Voltando. É importante que vocês levantem do sofá e façam junto. Então, agora, nós vamos fazer o movimento se deslocando para a lateral. Para a direita. Isso, os professores já foram. Então, façam lá em casa também. Voltei. Para a esquerda. Então, nós estamos voltando para a esquerda. É o deslocamento para a esquerda. Agora vai ficar mais difícil. E vocês vão precisar imaginar um X no chão, para a gente trabalhar a diagonal. Então, o que seria a diagonal? Nós vamos fazer um X lá. Pensa que vocês estão com um X lá na frente. Então, nós vamos trabalhar lá primeiro a diagonal, frente, direita. Então, vamos lá, professores. Isso. Agora, vamos voltar para a posição inicial. Voltei. Agora, nós vamos trabalhar a diagonal esquerda. Para frente. Isso. Agora voltei para a posição inicial. Agora eu vou trabalhar a diagonal direita atrás. Isso. Agora voltei para a posição inicial. Vamos trabalhar a diagonal esquerda atrás. Isso. Agora voltei na posição novamente. Para isso, vocês podem observar que dentro desses elementos, nós podemos já pensar numa coreografia. Então, nós podemos usar o giro, os limites corporais, o fluxo. Nós podemos usar também o espaço, trabalhando no baixo, no médio e no alto. E agora nós também vamos trabalhar um elemento chamado peso. Ah, professora, mas como que eu vou usar o peso? Eu vou trazer alguma coisa para colocar o peso? Não, nós vamos usar o nosso próprio peso corporal para fazer a característica da dança. Que daí nós vamos partir do movimento leve ou pesado. Então, primeiro os professores vão fazer os movimentos leves lá, que são característicos do balé. Então, vamos lá. Professores, movimentos leves. Isso. Vocês podem observar que os movimentos são leves e não trazem características bruscas. Agora, nós vamos fazer um movimento pesado, por exemplo, um salto. Isso, algum movimento lá que eles vão girar saltando para frente, bem pesado, professores, para demonstrar que é mais forte esse movimento. Então, voltamos para a posição inicial. A partir disso, entendendo todos os elementos da dança, vamos recapitular lá com a professora quais são os elementos. Nós trabalhamos fluxo, giro, salto, direção, deslocamento, peso, espaço. E agora nós vamos trabalhar com uma elaboração de uma coreografia. Ah, professora, agora que nós vamos começar a entender como nós vamos colocar um elemento bem importante na dança, que é o tempo. Ah, professora, como que eu vou trabalhar o tempo? Cada música existe um ritmo certo para nós elaborarmos a coreografia. Então, existe o lento, o rápido e o moderado. O que seria o lento? Seria uma música mais clássica. O moderado, nós podemos até colocar o ritmo forró, porque ele é um pouquinho, ele fica entre o rápido e o lento. E o rápido, nós podemos pensar numa música eletrônica,
porque o ritmo é mais rápido, então a coreografia precisa ser mais rápida. Nessa coreografia, o que nós vamos trabalhar? Alguns elementos da dança, talvez a gente não traga todos os elementos, mas vocês podem depois, até eu vou lançar um desafio depois para vocês podem usar os elementos que vocês quiserem. Então, o primeiro elemento que nós vamos usar é o deslocamento para frente. Então, os professores vão ir para frente agora e a gente vai demonstrar esse elemento da dança. Então, agora nós vamos começar a coreografia. Então, os professores precisam ficar atentos e fazer os movimentos lá bem certinho para a gente fazer a coreografia e depois colocar a música. Então, vamos lá. Vai, professores. 1, 2, 3, 4. Voltei. 5, 6, 7, 8. Isso. Vocês podem ver que tem um tempo na música. Eles foram num tempo e voltaram nesse tempo. Então, vamos fazer de novo lá, professores. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que nós sempre precisamos começar com o nosso pé direito. Então, vamos lá. Agora, nós vamos inserir o elemento giro. Então, vamos lá. Voltando ao primeiro passo, mas inserindo o elemento giro. Então, vamos lá. Para frente primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê, parei. Agora, nós vamos inserir um outro elemento se deslocando para trás. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar o braço lá para trás, ó. Agora, a gente vai jogar o braço para trás. Então, vamos lá. Os professores vão fazer desde o início. Então, nós estamos montando uma coreografia. Então, vamos. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Parou? Vocês viram que não fechou a sequência. Então, nós precisamos voltar para o nosso ponto inicial. Agora, eles vão voltar com o pé assim. Sempre voltando assim, ó. Jogando o pezinho. Jogando o pé. Então, agora nós vamos lá. Foi. 1, 2, 3, 4. Que com mais 4 do anterior, fechou o 8 tempo lá. Então, agora vamos desde o começo fazendo só essa sequência, professores. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê! Os professores estão de parabéns, né? Espero que vocês em casa também estejam. Então, agora nós vamos inserir outro movimento, que é na lateral. Então, os professores vão levar o braço para cima e fechar aqui. E aqui, e aqui, certo? Então, agora os professores vão fazer desde o começo. Então, vamos lá, professores. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso! Agora nós vamos inserir mais um elemento, que é na diagonal. Lembram da diagonal lá do X imaginário? Então, vocês vão fazer agora a diagonal direita para frente. Então, vamos lá. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, para a diagonal esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso! Agora vamos à coreografia completa. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê, os professores estão de parabéns. Agora vamos colocar um ritmo lá para a gente saber bem certinho o tempo. Então agora nós vamos com uma música. Então agora nós vamos com uma música. Primeiro vamos escutar o início da música. Daí depois eu volto para os professores.
foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê! Então, alunos, essa foi nossa primeira aula de dança do trimestre. Espero que vocês tenham entendido todos os elementos da dança e que nas próximas aulas, que o tema for dança, vocês observem esses elementos. E também eu quero lançar um desafio para vocês fazerem em casa com a sua família e com quem vocês estiverem em isolamento. Uma coreografia com a música que vocês desejarem. Então, eu quero que vocês usem esses elementos e depois mandem a coreografia para a gente. Eu quero agradecer a participação dos professores, do professor Cláudio, da professora Marcela e do professor William, que está nos auxiliando. Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos Ribeiro de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Ê, voou o foguetinho!